Então essa aula vai ser uma aula de exercício, a gente vai resolver vários exercícios aqui, com o objetivo de preparar vocês bem para a prova. Então vamos começar fazendo uma pequena revisão aqui dos números complexos. Então, seja Z1 igual a 3 mais 4i e Z2 igual a 1 menos 2i, e aí queremos calcular quanto que vale Z1 mais Z2, quanto que vale Z1 vezes Z2, quanto que vale Z1 dividido por Z2, e queremos também encontrar a forma polar de Z1. Então a soma é o mais simples de todos, né? Temos que Z1 mais Z2, você vai escrever aqui os números completos, aqui é o Z1, aqui é o Z2, e aí você vai realizar a soma da parte real com a parte real, parte imaginária com a parte imaginária. Então vai ficar igual a 3 mais 1 mais 4 menos 2 vezes i, que é igual a 4 mais 2i. Então essa é a soma de Z1 mais Z2. Já para multiplicação, a gente vai usar a propriedade distributiva da multiplicação e produto. Então você vai fazer a famosa regra do chuveirinho. Isso vezes isso, isso vezes isso, isso vezes isso e isso vezes isso. Então você vai ficar com 3 vezes 1 mais 3 vezes menos 2i mais 4i vezes 1 mais 4i vezes menos 2i. E aí, fazendo essas contas, você vai ter 3 menos 6i mais 4i menos 8i ao quadrado. E aí a gente vai utilizar que o i quadrado é igual a menos 1. Então, com isso, temos que o menos 8i quadrado é igual a menos 8 vezes menos 1, que é igual a 8. Então, vamos ficar com 3 menos 6i mais 4i mais 8, que é igual a 11 menos 2i. Então, esse daqui é o resultado do produto de Z1 vezes Z2. E aí, para a divisão, a gente vai multiplicar, vamos fazer um tipo de racionalização aqui, né, multiplicando o numerador e o denominador pelo conjugado de Z2, ou seja, 1 mais 2i. E aí, fazendo essa multiplicação, então você vai ter que fazer duas multiplicações, em cima e embaixo. A de baixo ela é mais simples, né, porque vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá aqui. E aí, em cima você vai fazer igual como a gente fez no exemplo anterior, né, fazendo uma propriedade distributiva. E aí a gente tem que, novamente no numerador, né, você tem aí o 8i quadrado, né, que vai dar menos 8. Então, o numerador, o resultado vai ser menos 5 mais 10i. Já no denominador, você vai ter 1 menos 4i quadrado, que fazendo as contas vai ser igual a 5. Então, seu denominador inteiro é igual a 5. Então, você vai ficar com menos 5 mais 10i dividido por 5. E aí a gente agora pode separar as coisas, né? A gente faz o menos 5 dividido por 5, vai dar menos 1. 10i dividido por 5 vai dar 2i. Então, esse aqui é o resultado da divisão de Z1 por Z2. E a forma polar? A forma polar, a gente vai ter que encontrar quanto que vale o ângulo e quanto que vale o módulo do Z1. Então, para calcular o módulo, isso aí vai ser igual a raiz quadrada da soma dos quadrados da parte real com a parte imaginária, que vai dar 5. Agora, para calcular o argumento, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esse ponto daqui, ele é um ponto que está no primeiro quadrante. Então, você vai calcular o seguinte. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui. Você tem aqui, vou botar aqui o 3 aqui. Vamos botar aqui o 4 mais ou menos aqui. E olha só, você forma aqui um triângulo
retângulo aqui. Não está muito certo, não. Um triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus aqui. E aí nós temos o ângulo aqui, que a gente vai chamar de θ. E aí o que acontece? Aqui, esse cateto do triângulo retângulo, ele mede 4, e daqui ele mede 3. A gente sabe que num triângulo retângulo, a tangente de um ângulo, ele é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a gente tem que a tangente do ângulo que a gente quer descobrir quem é, ele vai ser igual a 4 sobre 3. Opa! 4 sobre 3. Então, a gente tem que o θ ele vai ser o arco tangente de 4 sobre 3, já que a tangente do ângulo é 4 sobre 3. E aí a gente pode usar uma calculadora para calcular quanto que vale isso daqui, ó. E aí você vai encontrar aproximadamente 53,13 graus. Normalmente a calculadora costuma te dar a resposta em radiano, na verdade tem como configurar, né? Se você quer em radiano, você quer em graus, mas aqui eu tenho a resposta em graus. Então, uma vez que você sabe o ângulo e você sabe quem é o valor de R, que é igual a 5, então nós temos que a nossa forma polar vai ser igual a Z1, vai ser Z1 igual a o raio aqui 5, multiplicado por cosseno do ângulo, que a gente descobriu, mais I vezes o seno do ângulo. E aí, ou se você quiser usar a notação de Euler, você vai ter que o Z1 vai ser igual a 5 vezes Z elevado a I vezes o ângulo. Então, eu estou utilizando aqui o ângulo em graus, mas normalmente a gente utiliza o valor em radiano. Então, beleza, vamos falar agora sobre a forma de Euler e a forma polar. Mostre que o cosseno de θ é igual a E elevado a Iθ mais E elevado a menos Iθ dividido por 2. Como é que a gente consegue mostrar isso? Bom, primeiro a gente tem que relembrar aqui o que é a fórmula de Euler. Temos que E elevado a Iθ é igual a cosseno de θ mais I seno de θ, e E elevado a menos Iθ é igual a cosseno de θ menos I vezes seno de θ. E uma vez que você sabe que isso aqui é igual a isso aqui é igual a isso, a gente vai somar, já que aqui no numerador nós temos essa soma, obtendo que E elevado a Iθ mais I elevado a menos Iθ, isso é igual a cosseno de θ mais I seno de θ, mais cosseno de θ menos I seno de θ. E aí você vê que o seno e o I seno de θ vão se cancelar e você vai somar o cosseno com cosseno, que vai dar 2 cosseno de θ. Então, esse mais I seno de θ menos I seno de θ, eles se cancelam. Então, beleza. Então, isso aqui é isso aqui é o valor do nosso numerador. E aí, para poder obter agora o resultado final, a gente vai dividir por 2. E aí, ao dividir isso daqui por 2, a gente obtém exatamente o cosseno de θ. Ou seja, você vai se imaginar que isso é igual a isso, aí você passa o 2 para cá dividindo, obtendo que o cosseno de θ é igual a E elevado a Iθ mais E elevado a menos Iθ dividido por 2. Beleza. Então isso agora foi aqui uma revisão rápida, né, de números complexos, né, fazendo alguns exercícios bem simples. Agora vamos finalmente entrar nas nossas EDOs. EDOs com raízes reais e complexas. Então, primeiro vamos ver aqui um exercício para resolver a EDO y duas linhas menos 5y' mais 6y igual a 0, com as condições iniciais y de 0 igual a 1 e y' de 0 igual a 0. Como é que a gente resolve isso? O primeiro passo é extrair aqui da nossa EDO, né, já que é uma EDO linear aqui de segunda ordem, homogênea, então a gente vai extrair aqui a equação característica
que vai ser igual a r ao quadrado menos 5r mais 6 igual a 0. E a gente resolve essa equação do segundo grau. Aí você vai ficar com r igual a 5 mais ou menos raiz de 25 menos 24 sobre 2. Isso é igual a 5 mais ou menos 1 sobre 2. E isso implica que você tem duas raízes reais. R1 igual a 3 e R2 igual a 2. Então, como a gente tem duas raízes reais aqui distintas, então a nossa solução geral da nossa EDO é dada por y de t igual a C1 vezes z elevado a 3t mais C2 vezes z elevado a 2t. Mas a gente tem uma condição inicial, então a gente vai utilizar a condição inicial para poder encontrar o valor aqui de C1 e de C2. Então, você vai ter que... Primeiro, né, você tem que... y de 0 é igual a 1. E aí, pegando aqui, calculando o y de 0 aqui, você vai substituir o t por 0. Então, vai ficar com y de 0 igual a C1 vezes e elevado a 0 mais C2 vezes e elevado a 0. E aí, e elevado a 0 é igual a 1. Então, você vai ficar com C1 mais C2 igual a 1. Oi? Da condição inicial que y de 0 é igual a 1. Não, era y' de 0 que é igual a 0. A gente vai conferir lá, quer ver? Peraí. Então, você tem y de 0 igual a 1, y' de 0 igual a 0. Então, aqui a gente tem que o y de 0 é igual a 1. Então, aqui C1 mais C2 é igual a 1. E agora a gente vai precisar calcular a derivada da nossa solução geral para poder utilizar a condição inicial relacionada à derivada. Então, calculamos a derivada do y de t. E aí, calculamos o y' de 0. Então, a derivada, a gente, né, o 3 desce multiplicando. Sim, esse aqui a gente usa a regra da cadeia, né? Então, a derivada do exponencial é ela mesma, multiplicada pela derivada do que está aqui dentro, que vai ser 3. Então, isso fica 3 vezes isso daqui. Mesma coisa para isso daqui. E aí, então, a gente calcula agora o y' de 0, né, substituindo o t por 0. Então, aqui vai ficar e elevado a 0, que vai dar 1, e elevado a 0, que vai dar 1. Então, vai sobrar somente 3C1 mais 2C2, que está aqui. E isso tem que ser igual a 0 pela nossa condição inicial. Então, ou seja, a gente tem que C1 mais C2 é igual a 1, e temos que 3C1 mais 2C2 é igual a 0. Então, nós temos um sistema aí com duas variáveis, um sistema linear. Então, nós temos um sistema que é C1 mais C2 igual a 1 e 3C1 mais 2C2 igual a 0. E para resolver o sistema, a gente, da segunda equação, a gente obtém que o C1 é igual a menos 2 sobre 3 vezes C2, né? Se a gente isolar o C1 aqui, obtemos que o C1 é igual a menos 2 sobre 3 vezes C2. E você substitui esse valor de C1 aqui na primeira equação. E aí, resolvendo as contas, obtemos que o C2 é igual a 3. Então, agora que eu sei que o C2 é igual a 3, você consegue calcular o C1 se você jogar o 3 aqui no lugar do C2. Então, C1 vai ser igual a menos 2 terços vezes 3, que é igual a menos 2. Então, com isso, a solução particular do nosso EDO, né, agora que a gente sabe o valor de C1 e de C2, a gente pode substituir o C1 e o C2 aqui na nossa solução geral, obtendo que a nossa solução particular vai ser y de t igual a menos 2 vezes e elevado a 3t, mais 3 vezes e elevado a 2t. Então, essa é a nossa solução particular. Então, temos aqui agora outra EDO de segunda ordem, linear homogênea. Então, novamente, vamos começar com a equação característica.
Aqui é bem tranquilo, né? Você tem que r ao quadrado mais 4 igual a zero, implica que o r ao quadrado é igual a menos 4, que por sua vez implica que o r é igual a mais ou menos 2i, né? Na hora que você extrai a raiz quadrada aqui de ambos os lados. Beleza, e aí nós temos duas raízes complexas conjugadas. Nesse caso, você tem aqui que o alfa igual a zero e o beta igual a 2, né? Que aí o alfa é o valor, o valor real, a parte real, e o beta a parte imaginária. Então, nisso a gente consegue montar nossa solução geral, que vai ser y de t igual a e elevado ao alfa vezes t, vezes c1 cosseno de 2t, mais c2 seno de 2t, e aí isso aí vai ficar C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t, já que aqui você vai ficar com e elevado a zero, que é igual a 1. E aí, ó, vamos agora calcular o... Vamos verificar que essas duas soluções aqui, ó, o cosseno de 2t e o seno de 2t, vamos verificar se elas são linearmente independentes. Então, isso aí a gente faz isso utilizando o Wronskiano. Então, fazendo y1 igual a cosseno de 2t e o y2 igual a seno de 2t, a gente tem que calcular a derivada de cada um deles, para calcular o Wronskiano. Então, o y1' vai ser igual a menos 2 seno de 2t, e o y2' vai ser igual a 2 cosseno de 2t. Então, aqui eu só derivei essa função e essa função com relação a t, e aí com isso a gente consegue calcular o Wronskiano, que vai ser um determinante, né, determinante de funções. Então, você tem que o w vai ser igual ao determinante de o y1 e o y2 na primeira linha, e o y1' e o y2' na segunda linha. E aí, fazendo esse determinante, você vai dar igual a cosseno de 2t vezes 2 cosseno de 2t, menos seno de 2t, vezes menos 2 seno de 2t. E aí, simplificando, você tem que o w é igual a 2 cosseno ao quadrado de 2t, mais 2 seno ao quadrado de 2t, você põe o 2 em evidência, vai ficar 2 vezes cosseno ao quadrado de 2t, mais seno ao quadrado de 2t, e isso é igual a 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, como a gente encontrou aqui o nosso w diferente de zero, concluímos que as duas soluções apresentadas, y e y2, de fato são linearmente independentes. Então, vamos falar agora sobre EDOs não homogêneas. Então, agora temos uma EDO muito parecida com o que a gente tem resolvido agora nos últimos dois exercícios, só que agora você tem aqui, em vez de t igual a zero, você tem uma função aqui não nula. E o que a gente faz? Como é que a gente resolve esse tipo de equação? Então, primeiro, a gente vai tentar encontrar uma solução, a solução geral da equação homogênea associada, que vai ser fazendo isso daqui igual a zero. E aí vamos pegar a equação característica, que é r ao quadrado menos 3r mais 2 igual a zero. Isso implica que o r vai ser igual a 3 mais ou menos raiz de 9 menos 8 sobre 2, que é igual a 3 mais ou menos 1 sobre 2, que implica que as raízes são 2 e 1. Então, você vai ter R1 igual a 2 e R2 igual a 1. Então, você tem duas raízes reais distintas. Então, a nossa solução homogênea, que vamos chamar de YH de t, vai ser igual a C1 vezes z elevado a 2t, mais C2 vezes z elevado a t. E aí, agora nós temos que encontrar uma solução particular. Observe que aqui nós temos uma exponencial aqui, então a gente vai tentar adivinhar uma solução particular aqui.
Então, como o g de t é igual a 4e elevado a 2t, a gente chuta uma solução particular como sendo um certo a, que a gente vai ter que descobrir, vezes e elevado a 2t. Mas olha só, infelizmente, você já tem que o e elevado a 2t, ele já é uma solução para a nossa equação homogênea. Porque se você fizer aqui o C1 igual a 1 e o C2 igual a 0, você vai ter exatamente e elevado a 2t. Então, nesse caso, não é interessante para a gente utilizar essa solução particular. A gente não quer usar como solução particular uma solução da equação homogênea. Então, quando a gente cai nesse tipo de situação, a gente multiplica a equação, a nossa solução por t. Então, vamos fazer o yp igual a at vezes z elevado a 2t. Então, beleza. Então, agora vamos tentar encontrar uma solução particular que tem esse formato daqui. E aí a gente calcula as derivadas dessa solução particular, porque nosso objetivo vai ser substituir ela aqui nessa equação. A gente vai calcular a segunda derivada dela e colocar aqui, a primeira derivada colocar aqui e vai colocar ela mesma aqui, e aí a gente vai ter uma igualdade para poder tentar descobrir quanto que tem que ser o valor de A. Então nós temos que a primeira derivada vai ser igual a A vezes Z elevado a 2t mais 2at vezes Z elevado a 2t. Então aqui eu utilizei a regra do produto, né, já que eu tinha aqui um produto de t vezes a exponencial. E aí vamos calcular agora a segunda derivada, que vai ser a derivada disso daqui. Então vai dar 2a e elevado a 2t mais 2a vezes e elevado a 2t mais 4at vezes e elevado a 2t. E aí conseguimos simplificar isso daí. Isso aí vai ser igual a 4a vezes e elevado a 2t mais 4 vezes a vezes t vezes e elevado a 2t. Beleza, então isso aqui seria a segunda derivada, isso aqui seria a primeira derivada. E agora a gente vai substituir essas expressões juntamente com a função original na nossa EDO, como a gente falou agora há pouco. E aí fazemos a substituição. E aí depois você vai ter que tentar agrupar as coisas aqui, né? Agrupar as expressões que não tem t e agrupar as expressões que tem t. E aí fazendo esse agrupamento, vai ficar 4a menos 3a vezes e elevado a 2t mais 4at menos 6at mais 2at vezes e elevado a 2t. Isso vai dar igual a a vezes e elevado a 2t. Então, olha só, isso aqui tudo se cancelou, né? Ficou igual a zero, então desapareceu. E isso daqui, 4a menos 3a é igual a a. Então, toda essa expressão daqui, ela é igual a vezes e elevado a 2t. E isso aqui tem que ser igual a 4 vezes e elevado a 2t, que é da nossa equação original. Que ele aparece aqui, ó, 4e elevado a 2t. Então, a gente substituiu a nossa solução particular no lado de cá, e o que a gente obteve aqui tem que ser igual a isso. Então, por isso que a gente obteve que isso daqui tem que ser igual a isso, e, portanto, quanto que vale o A? O A vale 4. Então, a nossa solução particular, yp de t, é igual a 4t e elevado a 2t. Beleza. E aí, uma vez que você tem a solução particular, nós podemos construir, escrever nossa solução geral, que vai ser y de t igual à solução homogênea mais a solução particular, que aí eu vou escrever aqui agora a solução homogênea mais a solução particular que nós acabamos de encontrar. Então, essa é a solução geral da nossa EDO. Então, vamos agora falar sobre oscilações mecânicas e circuitos. Um sistema massa-mola tem massa igual a 1 kg, o K igual a 4, sem amortecimento,
e uma força externa f de t igual a 8 cosseno de 2t. E aí resolva a EDO com y de 0 igual a 0, y' de 0 igual a 0. Então você tem um sistema massa e mola. O que significa essa condição inicial aqui? Isso significa que no instante inicial a posição da massa é na posição 0 e a velocidade da massa ela é igual a 0. A velocidade inicial é 0. Normalmente isso aqui acontece, né, quando a mola atinge o ponto mais esticado ou mais encolhido, né, que você está na velocidade positiva, por exemplo, aí uma hora ela vai esticar ao máximo, aí então a velocidade vai ficar igual a 0 e ela vai começar a se contrair, então você vai ter uma velocidade negativa. Beleza. Então como é que a gente resolve esse problema? Então a nossa DO vai ser igual a y, duas linhas, mais 4y igual a 8 cosseno de 2t. Então aqui esse 4 ele veio parar aqui, e esse 1 ele veio parar aqui multiplicando y duas linhas, e a nossa força veio parar aqui. Então temos que resolver essa EDO. Então aqui é uma EDO não homogênea, mas aí como primeiro passo você vai resolver encontrar a solução homogênea, né? Fazendo y duas linhas mais 4y igual a 0, né? Que isso te dá a equação característica r² mais 4 igual a 0, que te dá r igual a mais ou menos 2i. E aí, essa EDO homogênea, ela vai ter a solução YH de t igual a C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t. E aí agora o nosso próximo passo é encontrar a solução particular. Então você tem que o g de t é igual a 8 cosseno de 2t, e aí novamente aqui, né, a gente tem que, você observa que o cosseno de 2t ele já aparece aqui na solução homogênea. Então sempre que isso acontece, na hora de encontrar a solução particular, você vai precisar multiplicar um t aí na sua solução, né? Porque normalmente você faria o seguinte, né? Já que eu tenho aqui cosseno de 2t, então você tentaria encontrar uma solução que satisfizesse, que fosse um certo a vezes cosseno de 2t mais um certo b vezes seno de 2t. Mas como esse carinha aqui, né, ele já aparece aqui na solução da equação homogênea, então precisamos multiplicar um t aqui nessa expressão que nem fizemos no exemplo anterior. Então por isso que eu vou chutar uma solução particular da forma AT cosseno de 2t mais BT seno de 2t. Então multipliquei o t aqui e aqui. Então vamos calcular as derivadas dessa solução particular. Então primeiro calcula a primeira derivada, a gente vai ter que usar a regra do produto aí. Você vai obter essa expressão. E a gente calcula depois a derivada da derivada, obtendo essa expressão um pouco maior. E aí agora tem que fazer muita conta, tem que substituir essa expressão aqui. Na verdade a nossa EDO, ela envolve apenas o y duas linhas e o y. Então a gente vai substituir esse yp aqui, né, no lugar do y, e o y duas linhas no lugar do y duas linhas. Então o y' não aparece na equação, então isso simplifica um pouco as nossas contas. Então substituindo, na hora de fazer a substituição, você vai ter alguns cancelamentos, e aí tudo que vai sobrar vai ser menos 4a seno de 2t mais 4b cosseno de 2t igual a 8 cosseno de 2t. E aí comparando aqui, né, como eu tenho aqui já que eu tenho seno aqui, e aqui no lado de cá eu não tenho seno, então esse menos 4a tem que ser igual a 0. E aqui como eu tenho cosseno de 2t, cosseno de 2t, então o 4b tem que ser igual a 8. Então menos 4a igual a 0, implica que o a tem que ser 0.
E o 4b tem que ser igual a 8, que implica que o b tem que ser igual a 2. Então, substituindo aqui o a igual a 0 e o b igual a 2, obtemos que a nossa solução particular vai ser igual a 2 seno de 2t. Ou melhor, 2t seno de 2t. E aí, com isso, conseguimos montar a nossa solução geral. Então, a solução geral, y de t, vai ser igual à solução particular, que é C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t, mais a solução particular, que é igual a 2t seno de 2t. E aí agora a gente tem as condições iniciais, né, para poder encontrar as constantes. Temos que o y de 0 é igual a 0, o y' de 0 é igual a 0. Então é tudo 0, 0, 0, 0. Então você tem que o y de 0 é igual a C1 cosseno de 0 mais C2 seno de 0 mais 0, né? Isso vai dar C1, que é igual a 0, né? Já que o cosseno de 0 é igual a 1, seno de 0 é igual a 0, né? Isso aqui deu 0 porque eu tenho um 0 multiplicando aqui, né? Então, zerou tudo aqui. Então, isso aqui vai dar C1. E o y de 0 é igual a 0, significa, então, que o C1 é igual a 0. Então, C1 é igual a 0, isso aqui vai desaparecer. E aí, agora você calcula a primeira derivada, né, dessa função aqui, obtendo que o y' de t é igual a menos 2c1 seno de 2t mais 2c2 cosseno de 2t mais 2 seno de 2t mais 4t cosseno de 2t. Então, derivamos isso daqui. E aí, substituindo t por 0, né? Isso aqui a gente já sabe já que vai desaparecer, porque o C1 a gente sabe que é 0. E aí, temos que isso daqui, cosseno de 0, vai dar 1. Isso aqui, seno de 0 é igual a 0, vai desaparecer. Então, isso aqui some. E isso aqui é 1. Isso aqui vai dar 1. Oi? Na verdade, isso aqui dá 1, mas só que tem o t multiplicando, né? Que vai ser 0, vai dar 0. Então, isso aqui também desaparece. Não desaparece. Então, vai sobrar somente 2C2. Então, você tem que o y' de 0 vai ser igual a 2C2. Isso tem que ser igual a 0 pela condição inicial, que implica que o C2 também é igual a 0. Então, isso aqui também vai morrer, ó. Então, vai sobrar somente esse pedacinho daqui. Então, a nossa solução particular vai ser y de t igual a 2t seno de 2t. Então, vamos para um outro exercício. Vamos falar agora sobre o circuito RLC, com L igual a 1, R igual a 2 e C igual a 1/5. E esse E de T aí igual a 10 seno de T. E aí a gente quer achar o Q de T. Então, no circuito elétrico, a nossa equação vai ser do mesmo jeitinho da solução para o sistema massa-mola. Então, aqui a nossa EDO, né, vai ser igual a Q duas linhas mais 2Q' mais 5Q igual a 10 seno de T. Então, aqui esse 1 ele vai multiplicar o Q duas linhas, esse 2 vai multiplicar o Q', e aqui, o que aparece aqui é 1 sobre C. Então, 1 dividido por 1/5 é igual a 5. E o E de T, ele vai aparecer aqui. Então, beleza. Então, agora temos uma equação linear não homogênea e vamos resolver. Então, o primeiro passo é encontrar a solução homogênea. Então, você vai começar encontrando a equação característica. Então, a equação característica vai ser r² mais 2r mais 5 igual a 0. Isso vai dar que o r
ele vai ser igual a menos 1 mais ou menos 2i, ao fazer essas contas. Então, você tem uma solução complexa. Então, a nossa solução homogênea vai ser igual a e elevado a menos t vezes c1 cosseno de 2t mais c2 seno de 2t. Então, esse menos 1 aqui, ele vai parar aqui multiplicando t, e esse 2 aqui, ele vai parar aqui e aqui multiplicando t. E aí, agora que a gente tem a solução homogênea, vamos encontrar a solução particular a partir do chute. Então, já que a nossa parte não homogênea aqui da equação é do tipo seno de t, então nosso chute vai ser sempre alguma coisa do tipo a cosseno de t mais b seno de t. E aí a gente vai calcular, a gente calcula as derivadas disso daqui, substitui na equação e simplifica. E após fazer tudo isso, nós vamos encontrar 4a cosseno de t mais 4b seno de t igual a 10 seno de t. Então, daqui a gente tira que, como aqui no lado de cá aparece somente o seno, então, e aqui tem um cosseno, então esse a aqui, quando explica o cosseno, tem que ser igual a zero, porque aqui não aparece cosseno. Então, esse cosseno aqui tem que desaparecer. Então, isso aqui a gente tira que o a tem que ser zero. E aí aqui agora você vai ficar com 4b seno de t igual a 10 seno de t, implica que 4b é igual a 10. Ou seja, o b tem que ser igual a 5,5. Então, portanto, o a é igual a zero e o b é igual a 5,5. E aí, com isso, a gente tem a nossa solução particular, que é dada por QP de t igual a 5 sobre 2 seno de t. E aí agora, com a solução particular em mãos, conseguimos montar a nossa solução geral, que vai ser Q de t igual à solução homogênea mais a solução particular.